Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo sério de ORPR11. Como sempre, vou gastar aqui meu tempo estudando a situação real do fundo, tá? Tem bastante coisa legal aqui para mostrar para vocês. Estou preparando aqui uns gráficos bem interessantes para falar sobre as projeções futuras aqui de ORPR11. Então, ao invés de ficar aqui 10 minutos fazendo bravatas, igual muito influenciador está por aí fazendo, falando o óbvio, né, de que o fundo tem problema, que os gestores erraram, que o rendimento não condiz com um fundo high yield, mas, como você já tem visto, estou aqui tentando fazer um estudo mais a sério, né? E o foco desse vídeo de hoje vai ser analisar até quando teremos retenção de lucros. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, antes de vir aqui para essas projeções que eu estou fazendo, é, vou aqui, cadê? É tanta negócio aqui que já fica até perdido. Então, eu vou fazer aqui uma atualização aqui da minha planilha de acompanhamento de obras aqui dos empreendimentos em URPR11. Aqui esse vídeo vai conter um pouco mais de informações sobre o que teve lá na live, tá? Uma live até que bastante proveitosa. O gestor deu várias pistas sobre quando que as obras do fundo vão acabar. Inclusive, o gestor ele comentou sobre a possibilidade de fazer algo similar ao que eu estou fazendo aqui para vocês, que vocês estão vendo aqui na tela. Isso aqui me dá um trabalho enorme, né? Que eu tenho que ficar catando informação nas lives, relatórios. Mas para isso aqui deve ser muito mais fácil, né? Ele até já deve saber de cabeça essas informações aqui que eu estou colocando para vocês, quando que tem a previsão das obras. Enfim, aqui nas células em amarelo são as atualizações que eu consegui na última live. Então, ele comenta que em Maravista, o que inclui esses três ativos aqui, demora mais uns 24 meses para concluir a obra. Então, aqui ele meio que se contradizeu nesse ponto aqui que ele fala que a última fase de Maravista está prevista para março de 2029. Mas enfim, ele falou aqui que mais ou menos 2 anos. Então a gente está falando aqui de meados de 2027. Isso para concluir tudo, né? Antes disso, tem outras fases. E é de esperar, pode até que entre mais alguma coisa aqui para os cotistas. É, Mariana Maria, ele colocou como previsão. Esse aqui foi aquele empreendimento que recebeu um aporte externo. Ele falou que deve ficar pronto em abril de 2026, a questão de obras, e daí mais uns 3 meses até fazer ligação de energia, água, mexer com a prefeitura. Então aqui se dá mais ou menos em agosto de 2026. Já Terras Altas, com tudo pronto, o gestor falou que falou que agosto terminar as obras, tem mais uns 3 meses para mexer com coisa da prefeitura. Então ficaria pronto aqui em novembro de 2025, novembro desse ano. Isso aqui é a fase um, né? O gestor disse que estavam pensando em ir até essa fase um e depois deixar as outras fases desse loteamento para outro momento, quando tiver uma mais caixa disponível, mas vai saber, né, se eles vão realmente vai acontecer. Já o CRI Barbosa, aqui eu estimo que ele fica pronto no final de 2026. Mas e aí, a gente pode confiar no gestor dessa vez? Porque já errou bastante, né? E realmente, depois de tantas promessas não cumpridas, temos muitos motivos aqui para não confiar nos gestores. No entanto, até o mês de março, os gestores estavam, pode-se dizer que estavam empurrando tudo com a barriga, né? Empurrando o problema, que é a necessidade de dinheiro para obras, estavam empurrando com a barriga. Estavam fazendo alguma retenção ali para o projeto Maravista, mas a gente pode observar aqui até pelo rendimento de que até o mês de março eles estavam tentando outras vias, né? Conseguir financiamento externo, outro tipo de coisa. Foi que a partir do mês de abril que eles começaram a lidar com o problema de verdade. E agora, antes de ir para os cenários que eu estou projetando aqui, explicar esses gráficos para vocês, vou explicar de uma forma bem simples a situação de URPR11.
porque tenho visto aqui muito desavisado comparando com fundos do grupo Hectare, né? Até se a gente for dar uma olhada aqui, ele atualmente já é negociado como se fosse um fundo do grupo Hectare. Aqui o RPR11 está aqui negociado com é, a 0,34 vezes o PVP. Enquanto isso, vou pegar aqui um DEVA 11 da vida, tá aqui a 0,31. Isso porque caiu bastante depois do rendimento ter caído. Então, praticamente a mesma precificação, sendo que são casos bem diferentes, né? Então, eu aqui explicar a situação para vocês de uma forma bem simples. Então, imagina a seguinte situação. Você e um irmão, vocês estão construindo aqui um prédio e vocês tinham dinheiro guardado, colocaram, fizeram um aporte bem relevante nele, mas ainda seria necessário fazer aqui aportes de colocar aqui 120 mil reais durante um ano para ficar mais fácil aqui para as contas. De 120 mil reais durante um ano. Essa aqui é apostas adicionais para concluir esse prédio. No entanto, o que aconteceu, aconteceu aqui, imagina aqui que a filha aqui do seu irmão, ele vai, adoeceu e ele vai e fala com você, olha, não vou conseguir mais aportar esses 120 mil reais que eu tinha combinado com você. Então, felizmente aqui não vou conseguir fazer esse aporte e não vou ter que deixar aqui por sua conta e você vai precisar aí fazer um aporte maior e, no entanto, você vai ter uma participação melhor aqui no empreendimento. Então, o seu aporte que inicialmente é de 120 mil reais, dobrou para 240 mil reais. Na verdade, que não fazer um caso extremo assim, não. Considerar aqui que esse irmão 2 seria estar com mais 60 mil reais. Aí, como a filha dele adoeceu, ele não vai mais fazer esse aporte e vai sobrar tudo aqui para você. No entanto, você vai ter uma participação maior no empreendimento. Então, que você vai ter que fazer um aporte maior do que você estava previsto. Então, o que você vai ter que fazer? Ou você teria que procurar aqui um outro investidor para colocar 60 mil reais do seu irmão, ou então você pega um financiamento, que são duas opções que não são boas, já que você tentar um financiamento externo desses 60 mil reais iria sair caro para você, né? Quem fosse emprestar poderia tirar proveito da sua necessidade, tirar dinheiro. Então, se pegar empréstimo também sairia muito caro. Então, o que você decide por fazer? Você vai e fala para sua família: olha, vou ter que fazer um aporte maior aqui naquele empreendimento que estão fazendo. Então, vou ter que cortar aqui férias na Disney, vou ter que cortar aqui idas em restaurante chique. Então, você fala isso lá para sua esposa e filhos, e o que acontece? Eles ficam muito bravos com você porque você diminui o padrão de vida aqui da sua família para focar aqui na construção desse prédio. Então, obviamente, essa situação aqui vai gerar um descontentamento enorme entre os membros da sua família, né? Daí sua mulher vai ficar brava, vai te botar você para dormir no sofá. E essa aqui é uma analogia que eu acho que encaixa muito bem com a situação de RPR11. O fundo teve que jogar mais dinheiro aqui para obras e com isso acabou se refletindo no rendimento, né? Então aqui é uma analogia bem, acho que encaixa muito bem na situação, tá? Aqui o pessoal está descontente com o rendimento, mas esquece que essa questão é que ela tem data para acabar. Agora sim, vou para a parte principal do vídeo, sobre a retenção, quando que elas vão acabar. Para isso, eu construí aqui mais uma planilha com os dados disponibilizados aqui pelo gestor de URPR11. Aqui tem alguns dados que vocês vão até perceber que não estão lá no relatório gerencial, como por exemplo, essa quantidade de custo aqui em Mara Vista. O gestor ele está aqui com o aporte remanescente, coloca a observação de que estão reavaliando ainda. Então, é para pegar esse dado aqui de custos para Mara Vista e De Paula, eu vim aqui no é, naquele material que eles disponibilizaram lá na live do mês de março.
e aqui eles colocam aqui eles têm uma estimativa de custo de obra para De Paula e Mara Vista, que no caso De Paula seria 7,5 para um empreendimento e 12 milhões para o outro. E assim como Mara Vista, que a gente também tem essa tabela, né? Então, basicamente, eu peguei e somei esse valor aqui para chegar na cidade de aportes no mês de março, né? Então, aqui, somando esses valores, deu 72 milhões para Mara Vista e para De Paula seria aqui 19,9 milhões de reais. Então, aqui eu já tenho uma visão mais correta de quanto que o fundo precisaria de obras, que cheguei no número de 157 milhões de reais. Um valor que realmente assusta, né? Mas vamos lá com calma. Então, aqui seguindo aqui nas projeções, aqui nos meses seguintes, eu fiz a redução aqui pelos valores que o gestor ele coloca aqui. Atualmente, então, aqui para junho de 2025, que é o dado mais recente, a gente tem uma necessidade de 63 milhões de reais para Mara Vista. Já que nos demais empreendimentos, considerando aqui o valor de De Paula, que ainda está para ser concluído, a gente teria essa situação aqui, esses números. Agora aqui mostrando com um gráfico que fica melhor de visualizar. Aqui nos demais empreendimentos, aqui no mês de março, seriam 85 milhões de reais, já considerando De Paula, que foi caindo lentamente, né? Já que aqui a gente pegaria apenas esses valores aqui, que dá por volta de 3 milhões de reais por mês, que é a retenção que está sendo feita, mais ou menos 3 milhões em Mara Vista e 3 milhões nos demais empreendimentos. No entanto, notem aqui esse movimento aqui, ó, de junho para julho. Esse daqui é o pulo do gato aqui do RPR11, do porquê que é tão difícil de se fazer projeção. Conforme eles já comentaram no relatório gerencial e na live, eles conseguiram um financiamento para o empreendimento de Mariana Maria. Então, com isso, tivemos aqui uma queda de 16 milhões de reais na necessidade de obras, né? Então, esses saltos aqui é que vão fazer toda a diferença para esse período de retenção, que podem diminuir bastante esses valores, né? Mas enfim, aqui eu peguei essas projeções após esse aporte, que também já discuti Nilo, que o gestor falou que já foi aportado o valor. Então aqui por enquanto estimo que sejam 60 milhões de reais de necessidade de obras até julho de 2025. Daqui para os meses seguintes, eu coloquei aqui uma projeção de retenção de 3 milhões de reais. Então, aqui seguindo, com essa projeção aqui de 3 milhões de reais, eu cheguei que a necessidade de esse fim de retenção terminaria em março de 2027. Isso aqui é um cenário bem pessimista, tá? Que seria uma projeção. Isso aqui em linha azul, o que aconteceu até o momento, e que essa linha laranja pontilhada seria a projeção para os próximos meses. No entanto, como eu disse, esses pontos aqui, esses saltos, eles vão ser determinantes para definir quando que essa retenção vai acabar. Por exemplo, na live, o gestor ele já informou que existe a possibilidade que no mês de agosto tenha, tenha um aporte de 12 milhões de reais de um investidor externo. Então, com isso, reduziria bastante essa curva, né? Então, aqui considerando 12 milhões de reais, mudaria bastante com essa projeção, né? Daí a retenção aqui para o projeto Mara Vista já cairia aqui lá no mês, terminaria em outubro de 2026. Então aqui a gente está falando de mais um ano de retenção. Isso porque o gestor ele também falou que existe possibilidade de entrada de recursos aqui no empreendimento de Paula, o que resultaria em mais algum salto aqui essa queda aqui da curva de retenção. Também o gestor falou na live que a partir de novembro desse ano, o CR500 vai começar a pagar também amortização e correção monetária. Então, mais um ponto aqui para melhoria dessa projeção, tá?
E aqui agora a projeção para Mara Vista, aqui também colocando uma diminuição de 3 milhões de reais por mês, o fundo ele terminaria de fazer todas as retenções, coincidentemente também que em março de 2027. Contudo, aqui a gente pode ter uma curva bem melhor, né? Porque aqui o projeto Mara Vista, como o próprio gestor já vem falando há bastante tempo, a primeira fase, a fase um e 2, ela é bem mais intensiva de investimento para áreas comuns, né? Entrada, ligação elétrica. Então, o lucro com a fase um e 2, ela é bem menor, já para as outras fases seriam bem maior os valores, né? Por exemplo, aqui na fase 3, eles esperam aqui fazer um investimento de 9 milhões de reais e em vendas ter 32 milhões de reais. Ou seja, um lucro aqui de 20 milhões de reais. Para a fase 4, coloca 10, vende 32, recebe aqui 19. Então, as outras fases aqui do Programa Maravilha são muito mais lucrativas, né? Isso aqui significa que essa retenção, esse lucro aqui de Maravista, pode acelerar bastante e essa retenção aqui não demorar tanto quanto eu estou projetando aqui nesse gráfico. Então, essa aqui que é a imagem de Maravista também, e massa aqui os 72 milhões de reais, que para junho espero que já esteja em 59 milhões de reais. Então, aqui a gente pode ver o seguinte: a gente está tendo uma evolução, né? A gente tem uma evolução, uma queda de necessidade de obras e também tem essa possibilidade aqui de queda também. Agora imagina, por exemplo, o gestor fala que espera que receber um aporte de Paula aqui no mês de setembro. Então, colocando aqui para o mês de março. Imagina que chega aqui mais 10 milhões de reais de um aporte. Então aqui seria mais outro salto aqui de queda. Aí, por exemplo, aqui a gente poderia ter um fim de retenção aqui no mês de julho de 2026. Então seria apenas mais um ano. Então, concluindo, acho que aqui o cenário que eu passei para você seria o pior cenário possível, em que as retenções acabarem no começo de 2027. Isso aqui, como eu disse, um cenário extremamente pessimista, muito pessimista mesmo, tá? Enfim, aqui é um caso, como eu disse, tem solução. Não sei exatamente quando que essas obras vão acabar, mas uma hora vai, né? Até por isso que eu estou colocando aqui na capa aqui uma ampulheta, né? Aqui para o pessoal tá esperando com bastante ansiedade esse tempo acabar. É, mas enfim, é um caso aqui que é bem diferente do que a gente observa lá no segundo hectare, né? A recuperação do grupo Gamato Parks é uma completa incógnita. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima.